Finalmente, é muito comum o enunciado do Nietzsche, Deus está morto, ser girado e postulado que se Nietzsche enunciou a morte de Deus, Deus enunciou de uma forma mais plena a morte do Nietzsche. O que não deixa de ser uma piada e o nome de um filme muito ruim, que alguns gostam. Eu chorei, mas o filme é a morte de Deus não está morto, né? É um filme infantil, um pouco débil, mas que é bom de ver nas férias junto com as crianças, justamente para refletir sobre essa frase Deus está morto. É claro que quando falam que Nietzsche está morto, ele fica mais vivo do que nunca, porque de alguma forma essa frase Deus está morto, enunciada pelo Nietzsche, nos permite pensar a série de genocídios que veio depois. O genocídio no Holocausto, né? O genocídio aqui no Brasil dos povos Yanomami, as culturas que enunciam o autoritarismo e o fascismo como uma ideologia que funciona, todas essas culturas foram antecipadas pela frase do Nietzsche, Deus está morto. Então, quando falam que o Nietzsche está morto, é quando ele está mais vivo do que nunca, mais necessário do que nunca, porque é ele que nos permite pensar como os autoritarismos são lugares comuns para uma época onde se perdeu aquele auxílio que era o auxílio da opressão cultural, onde a gente não poderia estar além de uma cultura onde o binarismo de gênero é a única forma de se enunciar. Ou você é homem ou você é mulher, e aí você não pode se colocar como uma diferença. Então, o antiplatonismo do Nietzsche, ele nos auxilia a pensar que existia na época dele uma cultura opressora contra a qual ele se enunciou e contra a qual ele lutou na medida em que se colocou como o enunciador da frase Deus está morto. É claro que não é apenas após a frase do Nietzsche Deus está morto que vieram a ser frequentes os genocídios. O próprio mecanismo de colonização das potências europeias frente ao mundo é um motor de genocídios atrozes. A colonização africana, o genocídio dos africanos escravizados, o genocídio dos indígenas, eles são tão grandes ou maiores do que o próprio Holocausto alemão, o próprio Holocausto dos judeus e o Holocausto dos Yanomami aqui no Brasil, não apenas dos Yanomami, mas todos aqueles que sofreram com a falta de cuidado durante a quarentena, durante a pandemia de Covid. A ideia, então, é que cada parâmetro cultural nos permite saber o que é de fato aceitável e não é aceitável. Kant achou aceitável o racismo, isso no meio de um esclarecimento que ele julgava capaz de levar a humanidade como um todo a um estágio evoluído. Então, a princípio, ele próprio deveria se condicionar à evolução, que era combater, a princípio, o racismo. Mas aí a gente estaria falando, fazendo uma condenação anacrônica, né? O Nietzsche, assim como nós próprios, somos porta-vozes da nossa época. O Kant também era porta-voz da época dele. É interessante que a filosofia ela tem essa propriedade de fazer com que nós nos retornemos para nós mesmos e possamos lutar pela liberdade que é o próprio pensamento, se voltando para si próprio de uma forma plena. Eu acredito piamente que a atividade docente, a atividade como professora de filosofia, ela é abençoada justamente porque ela nos faz nos colocarmos no lugar que é o lugar de cura, é o lugar de cuidado, né? É um lugar de cuidado para a gente poder educar aqueles que estão em busca de um aprendizado genuíno, o quão maligno
malignas podem ser as ideologias que nos oprimem e como é preciso que a gente encontre esse lugar de carinho, de cuidado, de generosidade conosco mesmo, para a gente não se deixar tomar pelas ideologias que nos oprimem. Eu vou trazer como exemplo um caso etnográfico que eu li recentemente numa revista, cujo link eu vou deixar aqui para quem quiser poder ler. Aconteceu o seguinte numa tribo indígena da Amazônia. Um curumim, que é um pequeno indígena, fez a seguinte travessura. Ele foi até a cidade grande, comprou uma televisão, comprou fitas de filme pornográfico e colocou para toda a aldeia assistir filmes de pornografia. Aí a aldeia ficou, obviamente, interessada naquela forma de exploração do sexo, que a gente sabe que é, como é, né? Pornografia. E ficou ressonando e se perguntando se aquilo fazia parte da cultura branca. Na tribo tinha uma antropóloga e a antropóloga foi requisitada pela tribo para informar aos demais se aquilo era verdade, ou seja, se o homem branco se reproduzia ou se praticava sexo daquela forma como exposta nos filmes de pornografia. A antropóloga, no caso, ficou sem saber o que responder. E aí o que ela fez? Ela tentou se colocar de uma forma menos moralista possível e dizer que aquilo não era uma verdade, a pornografia não era uma prática perfeita ou realizada por todo homem ou mulher branca e que aquilo era de exploração, né, do corpo em função da forma de ganhar dinheiro, que era a venda daqueles filmes. A tribo em si colocou então que era muito curioso aquilo e que era preciso impedir, as mães indígenas sobretudo, colocaram que era preciso impedir as crianças de ver aquelas fitas. Só que como as mães não tinham ou não se sentiam na autoridade suficiente para impedir, para não deixar as crianças verem os filmes, as mães indígenas pediram à antropóloga para ensinar os jovens que estavam expondo aquelas fitas pornográficas a colocar que as crianças não poderiam assistir mais aquelas fitas. E aí ela fez isso, a antropóloga fez isso e se sentiu invasora, né? Porque ela sentiu que ela estava de forma inconsequente fazendo um trabalho de campo onde ela passava a ser mestre, ou seja, ela passava a ser uma entidade que era requisitada para fornecer a lei na tribo. E aí ela pensou que ela estava no lugar errado e que quem devia fazer esse papel de educador da aldeia era o pajé. Só que o pajé, ele não tinha também muita eloquência com aqueles que estavam lá. O que ele respondeu é que fazia parte do trabalho dele impedir o uso da camisinha. Porque as mulheres da tribo indígena queriam camisinha. E aí o pajé falou que não podia ter camisinha porque a camisinha ficava dentro do corpo das mulheres e isso ia trazer doença. Talvez se tivesse uma pajé mulher, essa condição perigosa para a saúde da tribo podia ser resolvida, mas não foi o que aconteceu. De uma forma bem simplória, o que aconteceu é que de uma hora para outra eles talvez ficaram sem saber como lidar com aquela forma de exploração do corpo e todos queriam aprender a beijar, porque os indígenas em geral não beijam na boca. É uma pena porque de fato a gente sabe que os animais, a onça por exemplo, ela beija, né? A onça, o onço beija, os macacos também se beijam. O carinho, né? E o amor, o dengo, o chamego, o dengo, o chamego, o carinho, todas essas formas de amor, elas foram trazidas de África, as palavras foram trazidas de África, dengo, chamego, cafuné,
São palavras banto e foram bastante apropriadas pelos povos indígenas. Então, a forma como se pode fazer amor não é sabida por todos os povos, e cada um descobre a sua eloquência de como vai se amar. Só que esse encontro de culturas, esse choque de culturas, ele tem essas ocasiões de nos fazer pensar. Também Dostoiévski, na obra Os Irmãos Karamazov, enuncia a frase "o Deus está morto". Essa frase é enunciada por uma personagem que é o Stavogrin, se eu não me engano, que é uma personagem que seduz uma criança. Ele pratica pedofilia e a criança, que é uma menina, ela chega a se matar. Ela comete suicídio em razão daquele atentado ao pudor cometido contra ela. O abuso sexual seria a forma mais nítida da morte de Deus para Dostoiévski, que é um autor cristão e que condena a morte de Deus como uma faceta de uma cultura exploratória, de uma cultura pedófila, de uma cultura edípica e incorporada na figura mesmo de uma cultura europeia, para onde o direito aos privilégios alcançou um patamar que distanciou qualquer exigência, né, da possibilidade de castração. Então, no Dostoiévski, acredito eu, que a gente teria aí uma personagem que não é castrada, ele é um perverso. E o perverso, como tal, ele se realiza apenas indo contra a lei. Ao ir contra a lei, no caso a lei divina, é que ele goza, o perverso. E aí, nessa personagem, Stavogrin, esse personagem teria incorporado o capeta, né? Ele é o capeta e ele realiza a sua maior obra justamente sendo capeta, fazendo com que uma criança perca a ingenuidade que lhe é tão característica. Essa mesma esse caráter de ser perdido, né, essa perda da ingenuidade, é possível que se dê nos povos indígenas brasileiros quando eles são invadidos por essa forma de desejo, porque parte deles o desejo de saber como o homem branco faz amor. Por hoje é só. Muito obrigada para você que está aqui acompanhando o canal da Cabocla. Mokuyu Motumbaco Alefé para quem é filho de santo. Namiyamida Butsu para quem é do budismo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está aqui. Um beijo no coração, tamo junto. Por favor, se você tiver qualquer interesse e contribuição para essa questão sobre a morte de Deus, ou a morte do Nietzsche, ou a morte de si, coloca aí nos comentários que a gente agradece. Um beijo no coração, tamo junto!